Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução à Lógica de Programação do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas do projeto Tô Graduado. Hoje a gente está na aula 16 e o tema da nossa aula é um pouquinho de prática de programação. Vamos lá? Os objetivos dessa aula de hoje são estudar um pouco sobre tópicos especiais em listas e ver um pouquinho sobre como manipular vetores ou listas, ok? Bom, a gente já espera nesse momento que vocês já saibam o que é um vetor ou lista, né, em Python, como é que ele é representado, e também espera-se que vocês já entendam o conceito de indexação num vetor ou lista. Caso vocês não estejam familiarizados com esses conceitos, sugiro que vocês voltem lá na aula 11, onde a gente estuda vetores e listas, e deem uma revisada no conteúdo antes de continuar com essa aula, beleza? Então, legal. Vamos lá. A diferença entre vetor e lista é um dos conteúdos que a gente vai estudar e também vamos ver algumas operações básicas em listas e vetores. Bom, recapitulando, um vetor é uma estrutura de dados linear que armazena elementos em sequência. Geralmente, uma variável ela armazena um valor do tipo que ela trabalha. Um vetor é uma estrutura onde você consegue armazenar vários valores, ok? Ao invés de um único. E como é que você vai acessar esses valores? Através do índice. Aqui, por exemplo, na imagem que a gente colocou na tela, tem um vetor de frutas, ok? Onde tem uma laranja, tem uma maçã e tem uma banana. Perceba que para acessar a laranja, eu acesso ela com o índice 0. Por quê? Porque os vetores são indexados por 0. A maçã eu acesso ela com o índice 1. Por sua vez, a banana eu acesso ela com o índice 2. Então, em Python, os vetores são representados por listas. Mas qual que é a diferença entre listas e vetores? Primeiro, vamos falar das listas. No próximo slide, a gente fala dos vetores. Bom, uma lista é uma estrutura de dados embutida. Ela já pertence, é natural da linguagem Python, ok? E essa lista, ela armazena elementos de qualquer tipo. Inteiro, ponto flutuante, string, objeto. Inclusive, ela pode ter objetos de vários tipos na mesma lista. Uma lista ela tem tamanho dinâmico, ou seja, ela pode aumentar de tamanho ou diminuir durante a dinâmica de execução do programa. E ela é uma estrutura de dados que é flexível e fácil de usar. Por quê? Porque você pode colocar aqui, ó, coloquei um número inteiro, string, número em ponto flutuante. Coloquei também um booleano nessa lista. Enfim, você pode usar ela a seu bel prazer de acordo com a sua necessidade, ok? E o que são vetores, pessoal? Bom, vetor é uma estrutura de dados que armazena valores numéricos e homogêneos, todos do mesmo tipo. O vetor ele é um pouco mais restrito e é voltado para operações matemáticas, por exemplo, soma de vetores, produto escalar, etc. Em Python, o equivalente mais próximo a vetores seriam... a gente tem duas bibliotecas, né? Um é o objeto array do módulo array, né, que é mais eficiente para tipos únicos, e a gente tem o tipo array do NumPy, que ele trabalha com vetores e matrizes numéricas. Bom, agora vamos ver um pouquinho de operações básicas com listas, pessoal. Eu vou falar algumas vezes vetores, mas sempre que eu falar vetores, vocês subentendam como listas aqui, tá? Eu vou criar, vamos lá no Colab, eu vou criar essa variável idades com os valores 18, 21 e 25. E a gente vai ver a primeira operação básica, que é essa aqui, ó, de acesso por índice. Eu estou acessando o vetor de idades pelo índice 0. Chegamos aqui no Colab, criei o vetor de idades, que vai receber esses valores 18, acho que 21 e 25, não é isso? Aí o que eu fiz? Eu fiz um print, que eu acessei o vetor idades na posição 0. Quem é o elemento que está na posição 0 do vetor idades? Obviamente, o elemento 18. Então é isso que eu espero que seja mostrado. Aqui, ó. No meu prompt que foi mostrado o valor 18. Voltando aqui. Próxima operação básica é atualização de elemento. Ó. Eu peguei o vetor idades na posição 1, recebeu o elemento 22. Vetor idades na posição 1 tem o 21. Então, na verdade, estou colocando o valor 22 no lugar do valor 21. Vamos ver como é que é isso? Vou colocar um print aqui no vetor de idades para a gente ver como é que ele está. Aí eu vou falar que o vetor idades na posição 1 recebe o valor 22. E, novamente, eu vou imprimir o vetor de idades. Bora ver o que vai sair? Olha aí.
Na posição 0 apareceu 18, né? Esse acesso por índice. Epa, que a gente tinha feito aqui. Deixa eu apagar isso. Não preciso mais dele. Mostrei depois o vetor de idades. E aí o vetor de idades depois que eu coloquei o 22 na posição 1. Então, na verdade, eu sobrescrevi onde tinha o 21. Agora tem o 22. Assim é feita a atualização de elemento usando listas. Próxima operação básica, inserção de elementos. Vamos lá, como é que eu faço a inserção de elementos? Eu vou usar a função append. Então, eu tenho a função idades. Quando eu faço o ponto append aqui, eu vou dizer que eu vou colocar o valor 26, ok? Como é que vai ficar? Vou copiar e colar isso aqui, que é mais rápido. Bora ver como é que fica o vetor de idades. Olha, o que a função append fez, pessoal? Ele adicionou o valor 26 ao final da minha lista. Antes de eu executar a função append na linha 11, olha como é que estava meu vetor de idades. Aí depois que eu fiz o append, ele anexou ao final da lista de idades o valor 26. Mas percebam que aqui também tem outra forma de eu inserir um elemento. Ó. Eu passo o índice e o valor, ou seja, ele vai inserir o valor 19 na posição 1. Como é que ficou isso aqui? Eu vou colocar o insert. Faltou o nome da lista que eu estou trabalhando. Na lista, eu vou querer inserir na posição 1, eu vou inserir o valor 26, só para a gente ver o que vai acontecer. Ó, que já tem um 26 lá no final, agora eu inseri um outro 26 na posição 1, esqueci de imprimir. Vamos imprimir a lista para eu ver como é que ela ficou. Pronto, aqui ó, com append eu inseri no final. Quando eu usei o insert, o que eu fiz? O 22 estava na posição 1, né? Então, o meu código, quando eu falei que eu queria inserir o 26 na posição 1, ele abriu o espaço, jogou o 22 para a posição 2, o 25 para a posição 3, o 26 para a posição 4, e na posição 1, que ficou vazia, ele fez a inserção do valor 26. Entenderam como é que funciona? O uso dessa função insert, ele vai inserir o valor naquela posição e todo o resto ele joga mais para a direita. Tá, outra operação básica com listas é a remoção de elementos. Existem duas funções aqui, a remove e a pop. Vamos usar o remove primeiro? Então vamos lá, vetoridades, ponto remove, eu vou falar quem é o valor que eu quero remover. Vou falar que eu quero remover o 26. Por quê? Porque tem dois 26 na lista. O que vai acontecer, pessoal? Quando eu uso a função remove para um elemento que está duplicado, ele vai remover a primeira ocorrência daquele elemento na lista. Aí removeu o 26 que estava na posição 1. Ó. Aí a nova lista sem o 26. Mas e se eu tentar remover um elemento que não está na lista? 27, o que vai acontecer? Aí, ó, deu problema, porque ele provavelmente vai falar aqui, ó, o X não pertence à lista, o elemento 27 não está na lista. Então não tem como eu remover um elemento que não está na lista. Agora tem outra função, o remove, vocês viram que ele remove a primeira ocorrência de um elemento. A outra função que tem para remover elemento é a função pop. Vamos ver como é que funciona a função pop? Olha aí, ó, a lista antes de eu usar a pop, a lista depois que eu usei a pop. A função pop remove o último elemento da lista. Compreendido, pessoal? Então, duas funções para remover elemento. Remove, que você fala qual é o elemento que você quer remover, e a pop, que ela remove o último elemento. Outra operação básica sobre listas é a função len. O que a função len vai fazer, pessoal? Vai retornar o tamanho da lista. Eu vou tirar essa função de remove aqui e eu vou colocar aqui, ó, a função len de length, né? Em inglês, que é tamanho. Então descreve exatamente o que a função faz, né? É um nome representativo para a função. A função len é 5, por quê? Porque é o tamanho da lista, tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. A quantidade de elementos que a lista tem é 5, então o tamanho da lista é 5. Outra operação básica é a busca de elementos em uma lista. Aqui tem dois exemplos aqui. O primeiro exemplo, eu uso buscar um elemento na lista usando um desvio condicional e outro via index. Vamos fazer o via desvio condicional primeiro. Via desvio condicional eu faço assim, eu pergunto o desvio condicional se... Eu vou usar o elemento 21, que era o que estava lá, né?
Se o elemento 21 está na lista de idades, o que eu faço? Eu vou passar uma mensagem para o usuário aqui. Vai ser o elemento 21 está na lista. Caso contrário, se esse elemento não estiver na lista, eu vou usar um else aqui, tá? Aí eu vou copiar isso aqui para ser mais prático. O elemento 21 não está na lista. Vamos executar só isso aqui? Olha aí, ó, o elemento 21 não está na lista, de fato, né? O 21 não está. E se ao invés do 21 eu peço o elemento 22, pessoal? Será que ele vai estar executando certo? Vamos testar aqui. Bora brincar com a sorte, né? Nunca se sabe. Ó, o elemento 22 está na lista, de fato tá. Beleza, então assim eu uso a busca de elementos, né, para saber se um determinado elemento está na lista. Agora eu quero buscar o elemento pelo índice, ó. Eu vou usar a idade index do elemento 22, por exemplo, ele vai falar qual é a posição que o elemento 22 está na lista. Então eu vou colocar um print aqui direto, ó. Esse print vai ser o que? Vai ser idades.index. Eu vou pegar o índice do elemento 26. O elemento 26 eu nem sei qual posição que ele está na lista. Bora ver? Olha, ele está falando que o elemento 26 está na posição 1. Está correto, né? Na posição 0 está o 18, o 26 está na posição 1. E se fosse o elemento 22 ali que a gente já viu? Provavelmente vai mostrar a posição 2. Acho que ele está depois, né? É isso mesmo. Na posição 2, aqui 0, 1, na posição 2 está o elemento 22. Assim, pessoal, existem um montão de outras funções que vocês podem utilizar listas, tá? Utilizar nas listas. Vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Quando vocês pegam a lista, digamos aqui idades, colocam um ponto aqui, ó, já vai aparecer esse montão de função que pode estar sendo usado, beleza? Aí é só vocês pegar a documentação e ver qual função que vocês precisam ou que pode ser útil para vocês. Eu vou apresentar aqui algumas funções que geralmente são úteis para a gente usar. A função sum, ela retorna o que? A soma dos elementos da lista. Max e min retornam respectivamente o maior e menor elemento da lista. Função sort, ela ordena os elementos da lista. Função reverse, ela inverte a ordem dos elementos da lista. Agora tem uma sequência de exercícios de prática de programação para casa, para vocês. Primeiro exercício é para vocês tomarem uma lista com 5 números inteiros e, primeiro, exiba a soma de todos esses números. Depois, criem outra função que mostra qual é o maior e menor elemento da lista. Depois, criem outra função que adiciona e remove elementos dessa lista. Segundo exercício de prática de programação para casa é para escrever um programa que vai ler 10 números do usuário e vai armazenar em uma lista. Depois vocês vão criar uma função para falar quais números são pares dessa lista e quais números são ímpares. Depois vocês vão fazer o quê? Vão fazer outra função para exibir a média dos valores da lista. Outro exercício de prática de programação é para vocês criar um menu interativo. Aí o usuário vai escolher o que ele quer fazer. Se ele quer adicionar elementos na lista, remover, se ele quer ver os elementos da lista ou se ele quer buscar elementos nessa lista. Obviamente a lista começa vazia, aí conforme você vai adicionando elementos, você pode modificar a dinâmica. Próximo exercício de prática de programação é para fazer um programa que armazene as notas dos alunos em uma lista. Aí vocês vão fazer uma função que é para calcular a média das notas e outra função que é para falar quais notas estão acima da média. Considerações finais. Bom, listas são estruturas fundamentais em programação. Na linguagem Python, a gente acabou de verificar que as listas são, digamos, variáveis bem flexíveis e fáceis de serem manipuladas. E uma dica que eu dou para vocês é treinem bastante. Por quê? Porque dominar as listas vai tornar vocês programadores melhores e é essencial para vocês conseguirem resolver um montão de problemas com um conjunto de dados. Pessoal, todos os códigos da aula de hoje estão disponíveis para vocês no Colab, tá bom? E vão estar disponíveis também na rota de aprendizagem. Eu desejo bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.